Bom dia, turminha do quinto ano. Que a paz de Deus esteja com vocês. Espero que todos estejam bem. E hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre as formas de governo. Abram o livro de vocês de história no capítulo 6, página 82. Tá? Pegue o seu livrinho e vamos lá acompanhar a aula com a professora. A monarquia, hoje nós vamos falar sobre a monarquia. Como é que funciona o sistema monárquico? Ele existe desde a antiguidade, quando surgiram as primeiras cidades. Nesse modelo, o governo ele é concentrado em uma única pessoa, geralmente um rei. Exerce o poder e o transfere depois aos seus descendentes. No entanto, a forma de governar desses reis pode ser diferente dependendo da época e do lugar. Então, no período monarca, nós sabemos que quem governa é rei ou rainha, certo? E que o tempo de governo deles é vitalício, certo? É passado de geração para geração, ok? Só que existe, dependendo do lugar, né, e da época, a diferença na forma de governo no período da monarquia. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Exemplos de governo na monarquia. Nós temos a monarquia teocrática, tá? Então, no mundo antigo, por séculos, os reis governaram de forma teocrática, ou seja, consideravam-se representantes divinas, como o rei Hammurabi, em 1750 a.C., na antiga Mesopotâmia. Os deuses, como os faraós egípcios, entre 3.200 anos antes de Cristo e 715 anos antes de Cristo. Os reis, eles se encarregavam de conduzir quase todos os aspectos da vida em sociedade. Eles determinavam em que as pessoas deveriam trabalhar, quais impostos deveriam pagar ao governo, quais leis seriam cumpridas e como ou quando lutariam nas guerras. Então, nesse período da monarquia teocrática, o rei, ele que determinava, tá? E as pessoas tinham que cumprir, tá? Quando ele determinava, que ele decretava, que ele carimbava com o anel dele, tinha que ser cumprido. Então, ele determinava quem iria para a guerra, né? Quem iria lutar e quem trabalharia, quem deveria trabalhar, quais impostos deveriam ser pagos ao governo. Então, ele que regia essa lei, ok? E vamos ver agora na monarquia absolutista. Qual é a diferença nesse tempo? Percebe-se, vamos ver aqui que cada tempo, no período da monarquia, em cada tempo há uma mudança, né? Uma forma de governo diferente. Então, vamos ver aqui na monarquia absolutista. Entre os séculos XV e XIX, na Europa, os reis se tornaram poderosos, pois criaram exércitos fortes para defender as fronteiras dos países e manter os territórios sob seu domínio. Também passaram a cobrar mais impostos, unificaram as moedas nacionais e os idiomas oficiais, assim como as leis e o sistema de justiça. Unidos, as leis da Europa adquiriram força, influência e poder por meio da conquista de terras, mercadorias e riquezas obtidas nas grandes navegações. Além disso,
afirmavam que os privilégios que tinham eram concedidos por Deus. Assim, reivindicavam para si o poder absoluto sobre a nação e se consideravam inquestionáveis nas decisões que tomavam. Olha só, então nessa época, tá? Os reis, né, eles eles tinham poder absoluto, por isso que diz aí monarquia absolutista, ou seja, era o que ele determinava e pronto, certo? E na monarquia constitucional, vamos ver qual foi as mudanças que houve nesse período. Entre os séculos 18 e 19, os europeus passaram a desafiar o excesso de poder dos governantes e começaram a reivindicar maior participação na política e na elaboração das leis. Esse movimento deu a origem à monarquia constitucional, na qual o rei ou a rainha governava de acordo com a Constituição e não segundo a sua própria vontade. As leis da Constituição, elas são elaboradas por um parlamento eleito, o poder legislativo, que escolhe um primeiro-ministro para ser chefe do governo, né? Ou seja, ele tem que ser o chefe do Estado, né? O governo do Estado. E aí, várias nações do mundo atual, em diferentes continentes, ainda conservam o governo monárquico, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo de uma rainha, né, da Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, tá certo? Então, um dos exemplos desse tipo de governo que nós temos é na Inglaterra, tá certo? Ele é um governo que é por rei e rainha, mas ele é constitucional, ou seja, a rainha, ela não tem poder sozinho de reger as leis, tá certo? Para o país, para o estado. Existe um ministro ali, né, de estado, que é o governo, para ajudar ali a administrar as leis. Então, há uma constituição ali feita, né? As leis são feitas ali juntamente com a participação, né, dos europeus, certo? Então, a gente percebe aí a diferença. A rainha, ela não tem mais, o rei ou a rainha, né, não tem mais esse poder absoluto, como a gente viu nas duas formas aí anteriores, né, que foi na monarquia absoluta, né, e no teocrática, certo? Ok? Deu para entender a diferença dos três tipos de formas de governo no período da monarquia, ok? Então, para que a gente tenha certeza que entendeu o conteúdo, vamos realizar a atividade na página 83, ok? Na próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade, tá certo? Um beijo, um cheiro bem gostoso da professora e até a próxima aula. Tchau, tchau!